Tanto o som quanto o calor não tem um meio ao qual propagar. Oi, gente, tudo bem? Então, estamos aqui nesse mais novo ano do canal Engenheiro Curioso. Tem algumas novidades, como vocês já viram. Mudamos aqui para quarta-feira as nossas lives, mas para não ter tanta enrolação, no vídeo de hoje eu vou mostrar as diferenças de se você fazer aquela laje pré-moldada, sendo ela de isopor ou seja ela com cerâmica. Então, você vai ver as diferenças, vantagens de umas e desvantagens de outras. Então, gosta desse tipo de conteúdo? Não marca a bobeira, não é mesmo? Se inscreva aqui para que você acompanhe todos os nossos conteúdos. Espero vocês após a vinheta. Vamos lá, independente que seja de um ou seja de outro, nós temos que falar a questão estrutural, como que se funciona uma laje pré-moldada, que é aquela laje treliçada que nós chamamos, ou com treliças, depende da região do país que você tem. Vamos lá, a respeito de cargas, o que acontece? Olhando de cima para baixo, aqui eu tenho a laje acabada, que ela joga a carga para aquela malha de cima de distribuição nos dois sentidos. Então ela é de suma importância, que ela que recebe todas as cargas provenientes daquela laje e distribui para as treliças. Por isso que cada treliça funciona como se fosse uma mini viga equidistante, ou seja, separada com a mesma distância entre si. Então quando você olha para uma laje desse tipo, é como se você estivesse olhando, estruturalmente falando, para várias vigas, no caso vigas chatas, aquelas que são mais largas do que altas, uma do lado da outra. É assim que funciona. E, como estou falando, quem segura as cargas, a armadura de distribuição e as treliças, no meio eu tenho uma parte que é vazia. É como se eu olhasse por baixo e visse aquelas treliças, aquelas nervuras, desculpa, da laje nervurada. E por causa disso, por uma questão de estética, se coloca ou o isopor ou a cerâmica. Ou seja, eles não têm fator estrutural, são meramente preenchimentos para poder dar uma beleza maior para o ambiente e você fazer as questões como tem que ser feitas. Então, de cara, eu já falo, essa é a função estrutural de cada elemento da laje pré-moldada. Tendo entendido que eles não têm essa função estrutural, vamos ver na questão de alguns aspectos quais são as diferenças entre um e entre outro. A primeira delas, obviamente, a gente tem que falar do peso próprio. O que acontece? A laje de EPS ou isopor, ela é muito mais leve do que a laje cerâmica, pelo próprio peso, né? Peso próprio. Então, por que acontece isso, Vinícius? Porque na sua composição de material, 98% dela é feita de ar, gases. Então é por isso que ela é muito mais leve, o que não acontece na cerâmica. Se eu tenho um elemento de preenchimento que é muito mais leve do que o outro, o que me traz de benefício? Menos carga para o resto da minha estrutura, ou seja, vigas, pilares e principalmente fundação. O que acarreta com isso? Eu tenho uma economia tanto de tempo quanto de material em toda a minha obra. Ou seja, eu deixo a minha obra mais leve como um todo. Agora, vamos olhar pelo aspecto de revestimento. Facilidade para fazer o revestimento. O que acontece? Quando você tem uma laje de isopor, no caso, né, o preenchimento sendo de isopor, ele é muito seco e áspero. Então, eu tenho muita dificuldade de fazer esse revestimento. Mas eu já fiz vídeos aqui onde eu até explico como fazer isso. No final do vídeo eu vou colocar para você poder assistir, não tem problema. Assista aqui até o final para você não perder as informações e só lá no final você vai para aquele vídeo para assistir e ter um complemento da informação. Tendo essa dificuldade, o que acontece? A laje cerâmica é mais vantajosa. Por quê? Ela absorve água. Como ela absorve água,
eu tenho uma facilidade na questão de trabalhabilidade. Ou seja, eu não preciso colocar aditivos e eu não fica caindo toda hora conforme eu coloco. Então me dá uma facilidade maior nessa questão, botando preenchimento de lajota cerâmica. Entendeu? Agora, olhando pelo aspecto de isolamento, tanto o térmico quanto o acústico, a laje de isopor é que vai ganhar. Por que ela vai ganhar? Porque, como eu falei, 98% dela é feito de ar, gases. Então, como o gás é um elemento, muito com espaços vazios, muito grande entre eles, então tanto o som quanto o calor não tem um meio ao qual propagar. Então ele se torna o quê? Uma barreira natural, física, né? Para impedir esse som de entrar no ambiente ou o próprio calor. Aí, que benefícios eu tenho esse? Eu tenho a redução do consumo disso aqui. Tá vendo? Tanto isso quanto ventiladores. Então, eu economizo na energia do interior daquela edificação. Essa é a vantagem de você utilizar aí, mesmo com revestimento e tudo mais, a laje com o isopor. E por último, temos a diferença do manuseio e limpeza. O que acontece? A laje de isopor, o preenchimento é muito mais leve do que o cerâmico. Se ele é muito mais leve, eu consigo trabalhar com mais peças em menor tempo. Então agiliza o meu tempo de execução. Por quê? As pessoas não ficam tão cansadas de manusear isso para lá e para cá, cortar. Então eu tenho essa vantagem de se fazer isso. Outra vantagem é que eu tenho cortes com a minha necessidade e mais facilmente. Por quê? Basta um bom estilete e você já resolveu isso. Coisa que na cerâmica você tem que quebrar e com cuidado para tu não quebrar a peça como um todo. E aí você perde ela inteiríssima. Outra vantagem também é que a própria peça de isopor é bem maior do que a cerâmica. Se ela é maior e mais leve, a minha produtividade cresce vertiginosamente. Então você tem só ganhos de utilizar esse tipo de laje. Agora parou para perceber que eu só falei em desvantagem da laje de isopor em um aspecto, todos os outros ela ganha da laje cerâmica, só na questão do quê? Do revestimento. Ou seja, se você simplesmente aplicar os aditivos corretos do qual eu estou ensinando naquele vídeo, eu não usaria nunca a laje com revestimento cerâmico. Viu as diferenças? São todas essas, as quais eu queria demonstrar aqui para vocês. Aproveitando para pedir uma coisa simples, né? Dê aquele like aqui no nosso vídeo para ajudar a chegar a outras pessoas e se inscreva aqui para que você não perca nenhum novo conteúdo. Só para finalizar, já que estamos agora em janeiro, né, eu vou falar de algumas mudanças que eu quero fazer aqui no canal. Coisa simples, não é para perder tempo não. É o seguinte, ainda estou fazendo um processo de decisões, mas a princípio, segunda e terça, vídeos normais ao meio-dia. Quarta-feira vai ser as lives com os especialistas, elas vão sair de sexta e vir para quarta. Quinta-feira, vídeo normal e sexta-feira também. Só que na sexta-feira, no mesmo horário que era a live com os especialistas, eu vou entrar em live, só que sendo eu, para fazer uma live semanal de feedback com vocês. Aquela live para tirar dúvidas, ver o que vocês gostaram, o que não gostaram, para fazer a voz ativa de vocês terem aqui o canal. Ser mais direto com as dúvidas e saber o que vocês de fato querem que eu grave aqui conteúdos para vocês. Então, espero vocês no nosso próximo vídeo ou em alguma dessas duas lives, gente. Tchau!